Eu não preciso me apresentar muito, já fui apresentada. Eu sou uma voluntária, professora de filosofia há 32 anos dessa instituição internacional, que é a Nova Acrópole, que existe em mais de 60 países no mundo e 95 sedes no Brasil. É uma instituição, resumindo bastante a ópera, ela faz o seguinte: trazer a filosofia mais perto da vida humana. E imaginar que a filosofia pode ser uma boa conselheira no seu desempenho profissional, nas suas dúvidas existenciais, na sua forma de conviver com esposa, esposo, filhos, etc. E ela nasceu para isso. Ela nasceu como arte de viver. Nasceu para fazer uma interface inteligente com a vida e te ajudar a viver melhor. Tanto que você vai ver que os manuais de filosofia antiga eram todos manuais do bem viver. Com o passar do tempo, ela veio se distanciando e ficou muito restrita ao campo teórico. O que Nova Acrópole faz no mundo inteiro é dar um sopro de vida à filosofia. Convido logo vocês para conhecerem o nosso canal no YouTube. Essa tela está um pouco desatualizada. Hoje nós temos mais de 500 palestras gratuitas disponíveis no YouTube, com todos os assuntos que vocês possam imaginar. E um dos temas que tem sido bastante solicitados é exatamente esse nosso de hoje: resiliência. Resiliência é um conceito que começou a ser utilizado, eu acho interessante, porque muitas vezes a gente não entende muito bem as palavras, nem as antigas, nem as novas. E ao não entender, a gente esvazia as palavras. Aí fica aquele mito da Torre de Babel, onde cada um fala uma língua e ninguém se entende. Se eu parasse para falar para vocês sobre as palavras mais cotadas da sociedade, coisas como amor, como justiça, como ética, não seria difícil mostrar para vocês que a gente não sabe o que significa nenhuma das três, que as palavras estão esvaziadas. E esse que é um termo relativamente novo, também tomamos mais ou menos uma acepção popular e muitas vezes não sabemos direitinho de onde ele veio e o que ele significava na origem. Essa flor que eu coloquei aí, ela é uma boa mostra de resiliência. Uma característica fundamental da resiliência é exatamente saber superar a adversidade. E a nossa vida, a vida física, quer da natureza expressa nos vegetais, nos animais ou no homem, é uma mestra em resiliência. Vejam vocês de onde essa flor foi tirar espaço para nascer. E nasceu e se tornou bela. Vocês vão ver que a humanidade também não é diferente. Nós tivemos momentos no passado, já dentro aí da trajetória do Homo sapiens, que disse que provavelmente a comunidade humana deve ter se reduzido a uns 20 mil componentes. E nós sobrevivemos, passando por glaciação, passando por grandes secas, por escassez de alimentos, chegamos a uma redução populacional drástica e sobrevivemos e continuamos caminhando. Portanto, a vida é mestra em resiliência. E, normalmente, quando ela sai do outro lado, prestem bem atenção a esse detalhe, ela sai melhor, mais forte, mais preparada para novas adversidades, preparada para tempestades ainda piores. E isso já é para a gente uma dica muito interessante. Eis uma flor resiliente, e tão bela ou até mais do que aquela que nasceria pacificamente num jardim. Então, vamos lá. De onde veio resiliência? Veio da física, particularmente da aplicação à elasticidade de determinados componentes, determinados tipos de borracha, plástico e outros materiais que, ao serem comprimidos, ao serem submetidos a grande pressão, quando você soltava, pum, ele voltava ao tamanho original, à forma original quietinho. Pouco parecia que ele tinha sido submetido a uma pressão tão grande. Então, você colocava lá numa prensa de aço, apertava aquilo até não poder mais. Soltava, ele recompunha a sua forma original e estava bem ali. Aí depois foi para onde? Para a ecologia. O que significa isso? Você faz uma queimada num campo, bom, se chove, passa 1, 2 anos, é claro que as árvores vão demorar para alcançar a mesma estatura, mas aquele campo vai estar pleno de vida de novo, vai estar brotando planta para tudo quanto é lado. Ou seja, a natureza é resiliente. E depois, por fim, foi levada à psicologia. E da psicologia estamos trazendo para a filosofia. Significa o que seria um homem psicologicamente resiliente, como isso poderia ser alcançado. E se é que é para ser alcançado, que essa é a nossa discussão também. O filósofo adora ir bem ao pé da letra das coisas. E tem um problema com essa palavra resiliência,
quando ela se aplica ao ser humano. Eu já dou uma anunciada para vocês antes da gente passar para a próxima tela. Um determinado tipo de borracha, você pressiona, ela volta à forma anterior. Um ser humano, depois de passar por pressão, seria bom ele voltar à forma anterior? É isso realmente que desejamos? Vamos ver, continuando a falar da nossa resiliência. Resalire é a composição da palavra resiliência, ou seja, intensidade, reiteração, sair, saltar, de onde vem salire. Ou seja, seria voltar a saltar, voltar a sair, voltar ao estado original. Tá? Sair rápido das dificuldades quantas vezes for necessário. Mas o ideal para o ser humano, será que é voltar ao estado original ou sair maior do que ele entrou? Que essa é a proposta filosófica. Para a psique humana, há uma diferença. Talvez fosse melhor a gente colocar pro-salire, ou seja, tem mais a ver com repetição do que com retorno, mas de qualquer maneira o pró mostraria que a gente quer sair, mas quer sair num outro degrau de consciência. Como dizia Albert Einstein, os problemas não são resolvidos com o mesmo nível de consciência que os gerou. Vocês conhecem essa frase? Eu acho sensacional. Ninguém resolve problemas usando o mesmo nível de consciência que os gerou. Portanto, a resiliência humana seria mais prosiliência, ou seja, pular para um outro patamar de consciência. Não voltar a ser igual ao ponto de partida. Não voltar àquela pseudo-normalidade. Chegar a um nível de normalidade muito mais próximo do normal real para um ser humano pleno, completo. Eu sempre lembro dessa cena do rapazinho e do tombo, porque isso ficou muito gravado e imagens falam mais do que 1000 palavras. Isso ficou gravado na minha memória. Em Nova Acrópole, somos todos voluntários, e nós estávamos fazendo uma festa de Ano Novo, e nós mesmos preparamos a comida, nós mesmos fazemos as festas, e depois nós mesmos dançamos e cantamos na festa. Ou seja, como se diz por aí, nós dividimos o baralho e pegamos o morto, né? Tudo é feito por nós mesmos. E um dia eu estava, então, varrendo um salão para uma festa de Ano Novo e veio um jovem, que é filho de um dos nossos colegas, professores, um adolescente. Esse adolescente chovia nesse dia, uma noite de Ano Novo, ele veio correndo lá de fora para entrar no corredor que conduzia ao salão. Chovendo muito, ele escorregou e caiu. E eu ouvi o barulho. Chum, pão! Eu estava muito perto do corredor, eu fiz só esse gesto assim, para olhar o que tinha acontecido. Quando eu olhei, ele já não estava mais no chão. Eu achei incrível aquilo. O Felipe levantou tão rápido do chão que até o chão deve ter ficado confuso. Não deve ter visto, ele caiu mesmo. E saiu assim, eu estou se ajeitando na maior elegância, como se nada tivesse acontecido. Eu me lembro que naquele dia eu falei para mim mesma, tomara que eu saiba reagir aos meus tombos sempre como Felipe. Levantar tão rápido que até o chão fique confuso se eu realmente cair. Ou seja, aquilo é uma boa imagem de resiliência. Quanto mais rápido nos recuperamos das quedas, significa que estamos aprendendo uma boa lição de resiliência, passando adiante. A questão que eu coloquei para vocês, voltar ao estado original, recompor ou conquistar um novo estado, renovar? É algo que filosoficamente a gente sempre indica e eu tomo quase que como uma filosofia de vida, diante de qualquer crise, quer uma crise de caráter global como essa que a gente vive, quer uma crise de caráter pessoal. Colocar-se diante dela e dizer, eu só vou sair se estiver maior do que eu era quando eu entrei. Eu vou sair do outro lado maior do que eu entrei. Não me permito sair do mesmo tamanho. Não quero voltar a provocar crises dessa natureza. Portanto, eu vou sair do outro lado, maior do que eu entrei. Então, não é voltar ao estado original, é conquistar um novo estado. Se aplicamos isso à pandemia, por exemplo, com certeza, a nossa pseudonormalidade do início deve ter sido, sim, um dos fatores causadores dessa crise. Envolvidos nessa crise tem egoísmo, tem irresponsabilidade, tem um monte de coisa, desde a sua geração no laboratório chinês até a maneira como se espalhou pelo mundo, tem um fator que não depende de nós, que é a natureza do vírus.
E tem muitos erros humanos nisso. E, inclusive, um estado de egoísmo muito violento em que vivíamos na nossa bolha de pseudonormalidade. Portanto, se não geramos um estado de consciência superior, não saímos dessa. Ou seja, sair maior do que entramos. E parece que é para isso que as crises existem, para isso que as provas na vida existem. E a gente vai falar disso já já. Espero que vocês se animem a fazer perguntas, fazer a nossa live mais participativa lá no final, porque surgem muitas dúvidas que complementam aquilo que a gente está falando, né? Isso é um elemento fundamental, gente. Vida é caos ou é cosmos? Isso é um elemento que a gente tem que entender. Toda vez que as pessoas têm me perguntado como é que eu passo melhor por essa crise, como é que eu suporto melhor a dor, que tem pessoas que sofreram perdas muito grandes e que estão sofrendo muito. Eu sempre falo sobre esse segredo fundamental, que foi usado por tantas civilizações no passado que vocês não fazem nem ideia, que é o segredo de confiar na vida. Confiar não como uma fé cega, mas uma confiança conquistada através da observação. Se você costuma observar a natureza, você vê que o caos não existe em lugar nenhum. Se você olha da sua janela, você vê as estações indo e voltando, criando todas as etapas necessárias para que a terra produza, para que traga à luz os seus filhos, para que os alimente, para que dê a eles um palco onde desempenhem o seu papel. Você percebe ciclo e inteligência na vida até daquele insetinho que bate na sua vidraça. Percebe a maravilha do mimetismo de alguns, que você olha uma borboleta com um olho de asa de coruja, com asa de olho de coruja, de tal maneira que se você olha meio desatento, confunde, é uma perfeição. Você vê a inteligência em todos os detalhes da natureza. Bom, a natureza humana faz parte da grande natureza. Se nós percebemos e constatamos através da observação inteligente e atenta da vida, que a vida é cosmos e não caos, a vida é ordem, a vida é dotada de sentido, nós podemos perceber que a natureza humana, que faz parte da natureza, não deve ser uma exceção. Deve ser dotada de sentido também. Houve um grande filósofo do passado, chamado Marco Aurélio, era um imperador romano e um filósofo estoico, que ele dizia o seguinte: nada acontece ao homem que não seja próprio do homem. Nada acontece à Lúcia que não seja próprio da Lúcia, então. É aquilo que a gente chama de teoria da responsabilidade. É muito engraçado, vou tentar montar essa imagem na cabeça de vocês. A imagem é curiosa. Imagine que você veio ao mundo, em primeiro lugar, para crescer como ser humano. Ou seja, toda a natureza trama para o teu aperfeiçoamento, para que você cumpra o seu papel dentro da própria natureza. A natureza espera alguma coisa das plantas, que façam fotossíntese, que sejam base da cadeia alimentar. Ela espera dos animais que sobrevivam, perpetuem a espécie. Ela espera algo dos homens, que muitas vezes nós não cumprimos, que é a geração de valores, virtudes e sabedoria. A natureza necessita desse ser para criar isso e velar pela harmonia do todo. Então, ela gera uma constante pressão para que você cresça. Então, nós viemos ao mundo para crescer como seres humanos, para sair daqui maiores do que entramos, mais humanos propriamente dito. Que a grande escassez da natureza é sobretudo de homens. Se você preserva o ser humano na plenitude da condição humana, tudo mais será preservado por acréscimo. Então, nós viemos com determinadas arestas que precisam ser aparadas. Então, é como se a gente viesse para a vida com um cartão cifrado magnético, que atrai para a sua vida aquilo que vai aparar as arestas que você tem. Então, daqui a pouco é uma pessoa, daqui a pouco é uma situação. Aí você diz, coitado de mim, sou uma vítima, essa pessoa me persegue, essa situação me persegue. Entenda, não é uma questão pessoal. Se essa pessoa passou pela sua vida, se essa circunstância surgiu na tua vida, é porque você a chamou, porque precisava passar por aí para crescer. Se não fosse essa, seria outra semelhante, mas você passaria por aí, necessariamente. Essa pessoa chata que entrou na sua vida, ela não é chata para te provocar. Ela é chata porque é o melhor que ela logrou ser até esse momento. Mas ela veio para a sua vida porque você chamou.
A tua necessidade de experiência chamou. Uma vez um aluno me dizia, professora, minha vida está impossível. Eu trabalho num local onde tem 10 chatos, eu não aguento mais. Eu falei, olha, eles não são chatos para te perseguir. Eles são chatos porque é o que eles conseguiram ser. Mas eles vieram porque você chamou. Você fez um concurso público para chatos e esses foram os aprovados. Evidente, eles querem te mostrar alguma coisa. Talvez te ajudar a desenvolver paciência, talvez te ajudar a desenvolver tolerância, ou talvez para mostrar que o chato realmente é você. Por alguma razão vieram. Portanto, não personalize os problemas. Nada acontece ao homem que não seja próprio do homem. Ao fazermos isso, tomamos as rédeas da nossa vida, assumimos a responsabilidade e paramos de colocar a culpa de tudo no outro. Colocar a culpa de tudo no outro é muito inconveniente, a gente se sente aliviado, mas só tem um detalhe, a gente não cresce, quem tem que crescer é o outro. A teoria da responsabilidade diz que nada acontece ao homem que não seja próprio do homem. Portanto, assuma as responsabilidades pelo que te acontece, proponha-se a aprender e sair maior do outro lado. Como dizia Epíteto, um outro grande pensador estoico, a extinção da culpa marca o início do progresso moral. Não tem culpados, tem responsáveis. Cada um foi responsável por quê? Porque aquilo era o melhor que podia fazer naquele momento. Agora vamos embora e crescer, para sair do outro lado maiores. Então, há um propósito para a evolução humana, fazer com que nós nos humanizemos, que tenhamos uma vida mais humana, ou seja, que tenhamos uma trajetória, um propósito, ao final da linha, sermos mais humanos do que somos hoje, sermos fator de soma, sairmos daqui melhores como seres humanos, tenhamos beneficiado as pessoas que conviveram conosco e que tenhamos agregado algum pequeno valor ao mundo, pequeno que seja. Mas eu não vivi em vão, eu fiz diferença. Portanto, quando você foca aquele fogo no alto da escada como a condição humana plena, pode até botar alguém para ilustrar ali, alguém que você considere muito sábio, muito honesto, muito íntegro, muito bom, você já tem um propósito. E ao ter um propósito, você já não é mais manipulado. Perdão, Brasília está extremamente seca nessa época. Você já não é manipulado, você sabe que tudo que te leva para lá é bom, tudo que te afasta é mal, você adquire valores como bem e mal, certo, errado, honesto, desonesto. Aí você sabe quem é você, quem é a Lúcia. É aquela que está lá no último degrau da escada, mais humana do que eu sou hoje. Isso é fundamental. Quem sabe onde quer ir, encontra um caminho. Não vamos cair naquela história do gato da Alice no País das Maravilhas, que vocês devem conhecer, né? Alice pergunta, qual é a estrada certa? E o gato diz, onde você quer chegar, menina? Onde eu quero chegar? E eu não tinha pensado nisso, não sei, não. Bom, para quem não sabe onde quer chegar, qualquer estrada é certa. Não existe certo, errado, honesto ou desonesto, verdadeiro ou falso, para quem não tem um propósito. E o nosso propósito, universal com a humanidade, é sermos humanos, correspondermos àquilo que a natureza espera de nós. E para isso ela traz provas, para que saiamos melhores do outro lado. Existe essa história rolando pela internet há muito tempo, e, na verdade, vocês sabem como é a internet. O pessoal perde as fontes, ninguém sabe quem foi, quem não foi. Aí eles começam a colocar aquelas autorias padrão, né? Shakespeare, Einstein e não sei quem mais. Na verdade, isso é um conto oriental. Diz que havia um cavalo já idoso que caiu dentro de um poço. E ao cair dentro desse poço, as pessoas olharam, bom, já é um cavalo velho, coitado, mas vai dar muito trabalho para tirar ele aí, ele já é tão velho, não vale a pena esse esforço. Mas vamos ajudar ele a morrer mais rápido, para não ficar sofrendo aí dentro? Vamos jogar terra, porque assim ele fica soterrado e morre rápido. Muito bondosas essas pessoas, né? E assim fizeram, começaram a jogar terra em cima do cavalo. E ele não se conformou com aquilo, começou a relinchar, como ele está fazendo aí. Começou a relinchar, e ao relinchar, a terra caía debaixo dele, e ele ia pisoteando com as suas patas. Jogavam mais terra, e ele ia repetindo a mesma coisa. Até que, em um determinado momento, o poço se tornou tão raso que ele alcançou a borda e pulou fora. Mas vejam bem, essa mesma terra poderia tê-lo soterrado, se ele tivesse lá embaixo ficado se vitimizando, se lamuriando e esperando que alguém fizesse alguma coisa por ele.
A mesma terra que poderia tê-lo soterrado o elevou até a altitude de poder se salvar. As mesmas coisas acontecem com pessoas diferentes e as respostas são muito diferentes. Recordo que há alguns anos, já uns 10 anos atrás, me mandaram um vídeo que eu achei muito curioso. Aparecia um jovem, bem vestido, normal, e dizendo, olha, eu nunca bebi na minha vida, sou abstêmio, tenho um emprego, consegui um bom emprego, consegui uma boa família. E sabe por que eu consegui isso? Porque meu pai era um alcoólatra. Aí aparece um outro jovem, muito parecido com ele, seu irmão, com a roupa toda rasgada, sujo, e diz, bom, eu sou um homem que não consegui nada na vida, não tenho uma profissão, não tenho uma família, não construí nada, porque eu me tornei um alcoólatra. E sabe por que isso? Porque meu pai era um alcoólatra. O mesmo estímulo que um utilizou para se diferenciar, o outro utilizou para se igualar. É culpa do estímulo? Ou cada ser humano pode pegar essa adversidade e transformá-la no que ele quiser? Se ele sabe encarar as dificuldades da vida como provas. Imaginem vocês o seguinte, a Marília deu uma saidinha, foi ali beber uma água. E aí eu combino com vocês uma pequena travessura. Vamos combinar que nós aqui fizemos um acordo que, a partir desse momento da aula, quem continuará será a Marília. Quando ela voltar, a gente faz esse trote com ela, só para ver se ela tem autocontrole emocional. É uma prova. Aí ela volta, a gente aplica o nosso trote. Imaginem vocês a surpresa que ela ficaria. Peguei você como vítima, porque é a primeira pessoa que eu estou vendo, Marília. Então, vocês imaginem como ela ficaria desconcertada diante de uma coisa dessas. Caso 2, a Marília, enquanto bebia água, ouviu toda a nossa armação, entendeu toda a trama, sabe que isso é uma prova. Aí ela volta, a gente aplica o nosso trote. Ela não vai ficar minimamente nervosa. Sabe o que eu faria no seu lugar, Marília? Eu diria, olha, eu vou concluir essa aula repetindo uma frase do grande filósofo Sócrates. Só sei que nada sei. Boa noite a todos, vamos embora. E pronto. Não ficaria minimamente alterada. Sabe por quê? Porque eu sei que é uma prova. Quando a gente entra numa dificuldade sabendo que é uma prova, a nossa possibilidade de passar por ela com toda a altivez, controle e procurar a melhor alternativa é 1000 vezes melhor. Mas nós sempre hesitamos diante das adversidades se é realmente uma prova ou se é uma casualidade, um piano que caiu casualmente na minha cabeça. Esse é o risco e o perigo de não confiarmos na vida e não sabermos que ela não tem acaso. A vida é cosmos e não caos. Ao confiarmos na vida, como diz a tradição indiana, se está no Dharma, eu estou em paz. Tudo que está no Dharma, eu estou em paz. Nada mais é do que aquilo que contribui para a evolução de todos os seres. Pode ser amargo ou doce para mim agora, mas lá na frente vai contribuir para a minha saúde em todos os planos. Isso é saber encarar as dificuldades como provas. O nível de facilidade que isso introduz é enorme, vocês não fazem ideia. E é próprio dos homens que confiam na vida. Continuando, você pega a mão do seu filho, aqueles que são pais, e leva para a escola no dia da prova de matemática. Ele esperneia, ele amanhece doente, ele pega a canetinha hidrocor e faz um monte de bolinhas vermelhas na cara para dizer que está com catapora. Não é isso? E você limpa a carinha dele, bota o uniforme nele e leva para a prova. Por quê? Porque somos carrascos? Porque queremos o mal do nosso filho? Não, porque sabemos que esse aprendizado aí no futuro vai ser útil. Essas somas, essas coisas todas aí, outras coisas que ele aprenderá na matemática, serão extremamente necessárias para que ele seja um adulto que saiba se virar bem na vida. Então, você sabe que a prova é a única forma de obrigá-lo a estudar, a se dedicar, para que ele adquira um determinado patamar de perícia para enfrentar as dificuldades futuras da vida. Agora, nós fazemos isso com os nossos filhos. E quando a vida nos dá provas, nós pintamos o rosto com canetinha vermelha para parecer que estamos com catapora. Não temos moral para exigir isso dos nossos filhos. Se nos comportamos assim diante das provas da vida. Deveríamos saber transferir simbolicamente os conceitos de um campo para outro.
Olha, a vida está me propondo uma prova para aprender alguma coisa que lá na frente vai ser essencial na minha vida e vai me tornar um ser muito maior, um ser que possa contribuir. Uma das coisas que os egípcios falavam, eu acho muito interessante no Egito, eles diziam, resumindo, interpretando de uma maneira mais simplificada, que o ser humano tem uma essência, uma sombra e um nome. Sabe o que significa isso? Nós temos um ser, uma essência imortal, segundo eles, temos uma aparência, que é esse nosso corpo físico, que eles chamavam de sombra, e o nome. O nome é aquilo que você construiu no mundo que fez o mundo se tornar um pouquinho melhor. Se você sai do mundo sem ter sido fator de soma, você não teve um nome. Você foi um ser incompleto. Você não viveu, só sobreviveu. E isso é Egito, que é uma das civilizações mais sábias da história. Então, a vida nos dá provas. Deveríamos aplicar a mesma mentalidade ou não temos direito moral de arrastar nosso filho para o coleginho. Não é assim? Esse é um conto que também rola pela internet para todo canto. Esse é de origem indiana. Imaginem vocês um pequeno templo, um templete onde há uma estátua belíssima, feita de mármore. E esse chão também todo feito de placas do mesmo mármore da estátua, retiradas da mesma pedreira e trabalhadas pelo mesmo escultor. E aí, num determinado momento, sempre há lá naquele pequeno templete pessoas peregrinando, fazendo homenagem a essa estátua, trazendo flores, vindo de longe. Num determinado momento, quando esse templete se fecha e fica vazio, uma dessas pedras do assoalho, um desses pedaços do piso de mármore, começa a conversar com a estátua e diz: olha, espera lá, estátua, eu tenho que te falar uma coisa, eu não entendo, a vida é injusta. A estátua responde: por que você acha isso? Olha, eu vim da mesma pedreira que você, sou feita do mesmo mármore, fui trabalhada pelo mesmo escultor que você. E as pessoas me pisoteiam e trazem flores, frutos, honras para você, te adoram. Isso é muito injusto. E aí a estátua respondeu: olha, deixa eu te explicar por que aconteceu isso, pedra do piso. Eu me recordo quando você começou a trabalhar, ser trabalhada pelo cinzel do nosso construtor, quando ele começou a bater para te esculpir, você começou a se lamuriar, começou a chorar, começou a dizer que não suportava tanto sofrimento, começou a pedir para ele parar. E aí ele, por pena de você, bateu em você o mínimo possível, só te aplainou e cortou as arestas e te fez quadrada. Porque você constantemente chorava e se vitimizava e pedia que ele parasse. Eu, quando ele começou a me trabalhar, sentia tanta dor quanto você, sofria também. Mas eu olhei nos olhos do nosso construtor, do nosso pai, e vi nos olhos dele os sonhos dele, de construir algo muito belo, algo que tocasse o coração das pessoas. E eu sonhei em corresponder aos sonhos do nosso pai. E deixei que ele me trabalhasse, apesar de toda a dificuldade, apesar de toda a dor. Por isso eu sou o que sou, e por isso você é o que é. Eu acho esse conto extremamente belo. E mostra um pouco, para aqueles que acreditam em Deus, para aqueles que não acreditam em Deus, coloquem no lugar de Deus natureza. Não sou uma teóloga, não estou aqui para pregar nada disso, embora eu mesma acredite em Deus. Tá? Isso mostra mais ou menos o que são os homens resilientes e os não resilientes. E o resultado que você tem no final do processo. Eu acho bom que guardem essa história, porque talvez daqui uma semana lembrem pouco do que eu falei. Os indianos eles eram muito peritos nisso. Eles sabiam que as histórias perduram muito mais do que as palavras. Bom, um dos elementos fundamentais para a resiliência, a motivação da resiliência, ela é mais do que o mero instinto de sobrevivência. A motivação da resiliência é contribuir para o todo, para o outro, contribuir para que outros sobrevivam àquilo que eu passei, contribuir para deixar uma trilha para que outros possam ter um manual de instruções e passar com menos dificuldade por essa prova. Vocês entendem isso?
É muito difícil a gente combater o nosso medo, a nossa inércia, a nossa preguiça, a nossa tendência à estagnação apenas por interesses pessoais. Para isso, a natureza nos deu uma ferramenta maravilhosa chamada amor, fraternidade. Existe na Índia um conceito, nós vamos falar de várias civilizações, é coincidência que eu esteja aqui insistindo na Índia de novo. A Índia tem um conceito que é o Dharma e o Karma. O Dharma é a lei que nos leva até a plenitude, e o Karma é o mecanismo corretor, que cada vez que a gente desvia dessa lei, nos empurra de volta. E existe uma peculiaridade no Karma que poucos conhecem. Eles chamam de Karma futuro. Deixa eu explicar para vocês como é que funciona. Imagine que o ser humano que você é hoje, com as qualidades que você tem hoje, é suficiente para resgatar um ser humano que está no desespero. E essa pessoa que está desesperada e perdendo todas as esperanças com a humanidade, lá no futuro o caminho dela vai cruzar com o teu. Se você continuar caminhando sem perder tempo com bobagens, sem dar trela à preguiça, à inércia, às distrações, se você simplesmente mantém o teu ritmo, sendo o que você é hoje, você, nesse momento, vai ser a última esperança dessa pessoa. E você tem o potencial de ajudá-la. Agora, se você perde o passo no meio do caminho, essa pessoa vai chegar lá e você não vai estar lá. O abismo é logo depois. Você era a última esperança dela. Diz que a natureza entrelaça os seres dessa forma. Essa pessoa que não sabe nem que você existe, a dor dela e a necessidade dela te puxa para o futuro. Ela precisa que você caminhe. Ela precisa que você não perca tempo no meio do caminho. Então, cada vez que eu tenho uma inércia pela manhã, aquela preguiça de levantar da cama pela manhã que a gente muitas vezes tem, eu penso, tá bom, você pode ficar aí e abrir mão dos seus compromissos, mas tem um preço para isso. Você vai pagar essa tua concessão em uma única moeda, dor humana. Alguém vai precisar de você e você não vai estar lá, porque você fez uma concessão a essa preguiça. Gente, existe um mecanismo dentro de nós chamado dignidade, fraternidade, que é feito uma mola de propulsão. Pum! Ela te joga para fora da cama. É um preço muito caro. Eu não pago. Entende? Portanto, uma das coisas mais importantes que nos fazem ter força para chegar do outro lado é: eu não vou pagar com dor humana as minhas concessões à debilidade. Eu tenho as pessoas que eu amo, eu tenho as pessoas que eu devo amar, elas precisam desse exemplo, elas precisam desse mapa, elas precisam dessa esperança. Se não for por amor ao outro, ao todo, nós seríamos abatidos na primeira adversidade. Só por nós, só por um instinto de sobrevivência, olha, não sobreviveríamos a grandes coisas. Os animais se movimentam por instinto de sobrevivência apenas. E algumas vezes se salvam, muitas outras não. O homem precisa mais do que isso para perseverar sobre as adversidades. Como dizia Platão, a melhor coisa que podemos fazer para aqueles que amamos é crescer como seres humanos. Entende? Então, se nós temos esse espírito de fraternidade, de unidade, somos muito mais fortes diante da adversidade. E uma das coisas para a gente desenvolver, então, a nossa capacidade de resiliência é combater a nossa cultura de alienação e exploração, egoísmo. Nós somos convidados ao egoísmo o tempo todo, a tomar o ser humano como um meio e não como um fim em si. O ser humano como meio é a coisa mais imoral que existe, segundo Kant, um grande filósofo da história. O ser humano é sempre um fim em si. Afinal das contas, nós viemos aqui para construir a nós mesmos e, através do nosso exemplo, ajudar o crescimento dos outros. Eu coloquei esse pódio aí para vocês perceberem um elemento dessa cultura de alienação que nós vivemos. Imagine que você chegue para um colega e diga: eu tirei em primeiro lugar numa maratona. Oba, rapaz, que maravilha, hein? Quantos concorrentes tinha? Tinha 1000 concorrentes. Em que lugar que eles tiraram? Todo mundo chegou em primeiro lugar. Ah, pera lá, acabou a graça, você não ganhou nada. Não é assim? Para que você seja vitorioso, tem que ter 999 derrotados morrendo de inveja de você. Você tem que ganhar sobre e não ganhar junto. Não tem possibilidade de ganharmos juntos, de trabalharmos para ganharmos juntos. Ganhar é destacar-se e todo mundo fica lá embaixo morrendo de inveja. O que
que você acha da prática de fraternidade numa sociedade que vende essa ideia 24 horas por dia? Um dia desses, estava no trânsito, me entregaram um folhetinho de uma faculdade nova em Brasília, que tinha esse desenho, era um quebra-cabeça e uma peça subia sozinha. E estava escrito, destaque-se, ou seja, todo mundo tem que ficar, as outras peças do quebra-cabeça da humanidade têm que ficar lá embaixo, morrendo de inveja de você, e você se destacar sozinho. Era uma coisa subliminar, mas o que estava contido aí era isso, vitória é sobre o outro, não é junto com o outro. Então, ser uma pessoa resiliente, ter estímulo para sobreviver às adversidades, exige amor, exige fraternidade e exige a gente tomar consciência sobre as travas que nos impedem de crescer. E uma das mais fortes delas é o egoísmo. Segundo a tradição tibetana, o egoísmo é o maior de todos os males. Eles dizem uma coisa bem interessante, eu tenho um problema atual, seja o que for, sei lá, eu sou preguiçoso, combato a preguiça, cai a máscara. Vem um outro defeito, combato, cai a máscara. Eles dizem que por trás, a última máscara é o egoísmo, por trás de tudo. E tem inúmeros exemplos, que nós não temos tempo de desenvolver aqui agora, que eu colocaria para vocês para mostrar. Eu nunca encontrei um problema social, econômico, político, religioso ou de caráter pessoal, que por trás não estivesse escondido o egoísmo. Tá? Então, o egoísmo é uma trava para a resiliência. Contos de fada. Eu tenho, inclusive, uma palestra lá no canal do YouTube sobre o simbolismo dos contos de fada, porque eles são ensinamentos clássicos, né? Não os inventados semana passada, mas os clássicos. São um conjunto de ensinamentos para a vida. Então, como é que começa o conto de fada clássico? Chega aquele rapazote, que é o príncipe, montado lá num cavalinho que também não é grandes coisas. O rapaz, às vezes, imberbe, quase que um adolescente. Chega lá, o rei diz, salve a minha filha, que foi aprisionada por um dragão. Aí o príncipe analisa a causa. É nobre? É justa? É boa? Ele vai. Nem pensa, nem conta a conversa. Ele monta no seu cavalo e vai. Mas do outro lado tem um dragão e ele é um garotote de nada. Como ele se comprometeu com algo nobre, justo e bom, à medida que ele caminha, vão surgindo, vão aflorando os seus poderes latentes, que são representados no conto de fada pelas armas mágicas. Não é assim? Ele dá um copo de água para um velhinho que dá a ele um manto de invisibilidade. Aí ele ajuda um passarinho a se livrar de um predador. Esse passarinho ensina para ele uma palavra mágica. Aí ele encontra uma espada cravada na pedra. Vão emergindo as armas mágicas, sabe por quê? São seus poderes latentes, inclusive a criatividade, inclusive a inventividade, porque ele se comprometeu com algo que é maior do que o seu interesse mesquinho e pessoal e egoísta. Tá? Ele se comprometeu com algo que é nobre, justo e bom. E quando ele chega diante do dragão, ele está armado até os dentes e digno de derrotar esse dragão. Uma vez eu fiz uma experiência com a minha filha, quando ainda pequena. Cheguei para ela e falei, era uma vez um príncipe que chegou num reino, o rei falou, salve a minha filha, que foi aprisionada por um dragão. Aí o príncipe respondeu, quanto você paga por isso? Se pagar bem, eu posso considerar. Minha filha tinha 4 anos. Tudo bem? Algum problema? Sim, então, continuando. Minha filha tinha 4 anos, gente. Ela pulou na cama e disse, mãe, para com isso, essa história é idiota, esse príncipe é um molengas. Conta outra história, essa eu não quero ouvir. Ou seja, um príncipe egoísta, que só faz as coisas por interesse, nem criança tem paciência para ouvir essa história. Não cria contos de fada. Não aflora poder mágico nenhum. Quando nós temos algo do outro lado, que é nobre, é justo, é bom, nosso propósito de vida é nobre, é justo, é bom, a nossa força para passar por cima de adversidades, vocês nem imaginam. Vocês sabem de onde vem a palavra heroísmo, segundo Platão? De eros, o amor. De onde vem coragem? De core, o coração. Vocês já devem ter ouvido falar de mães que nem nadavam, nem sabiam nadar direito, mas o filho está afogando, se atiraram lá e conseguiram jogar o filho para fora da água, embora às vezes elas mesmas tivessem morrido. Quando o teu coração está do outro lado, o corpo se vira para ir ao encontro dele. Quando temos objetivos nobres, maiores do que o nosso interesse egoísta e pessoal, afloram os nossos poderes latentes. E com certeza chegaremos do outro lado
adultos e armados e dignos de combater todos os dragões que surgirem pela frente. Lembrem disso. Isso é uma lição fundamental dos contos de fada. Autocontrole é um elemento fundamental para desenvolver resiliência. Esse símbolo que eu trouxe para vocês, que é o centauro, é um símbolo grego muito interessante. Eles tinham o centauro e o minotauro. O centauro era assim, o tronco humano e o corpo de cavalo. O minotauro tinha a cabeça de touro e o corpo humano. O que eles queriam dizer? Um era um sábio, esse é Quiron, o centauro, que educou a maior parte dos heróis gregos, era um sábio, enquanto que o minotauro era uma besta que devorava homens. O que eles queriam dizer com isso? Nós temos dentro de nós uma parte que é o eu animal, que são os nossos instintos, a nossa violência. Tudo isso tem que ser domado e controlado. É necessário de vez em quando? É, mas sempre que seja controlado pelo humano. E temos a nossa parte humana, que se rege por valores, por virtudes, por sabedoria. Essas duas coisas estão dentro de nós. Agora, quando o animal domina o humano, somos um minotauro. Quando o humano domina o animal, somos um centauro. Ou seja, não basta ter forma humana para ser um humano. Para ser um humano, o que predomina dentro de você tem que ser o humano. Como dizia Sócrates, age para que eu te veja. Se na hora de você se movimentar, sai atropelando tudo, feito um bárbaro, um predador, você só tem forma humana, mas na prática é ainda um animal. Pelas vossas obras vos conhecerei, não pelo vosso rótulo. Se você vai a um mercado que tem um rótulo lindo, pega um produto, perdão, que tem um rótulo lindo, mas quando você o usa, ele não serve para nada, você nunca mais compre. Porque é pelas vossas obras que eu te julgo e não pelo vosso rótulo. Um verdadeiro ser humano domina o eu animal. Os instintos são bons quando dominados e liberados na hora certa. Tá? Tudo bem dominado soma. Mas quando o eu animal nos domina, e aí vem o egoísmo, a ambição, o predador, e utiliza as coisas, esgota as coisas e larga tudo esgotado pelo meio do caminho, você olha para onde ele passou, é terra arrasada, e isso é só forma humana, mas ainda é um animal. Uhum. Dominar esses impulsos animais brutalizantes, desordenados, permite que os teus poderes humanos aflorem. Aí começa a desenvolver inteligência, criatividade, imaginação, vontade, que é o poder maior que o homem tem. A vontade, onde há uma vontade, há um caminho, né? Força de vontade sai abrindo caminhos onde parecia impossível. Amor mesmo, solidariedade, empatia, tudo aflora quando você sabe controlar e dar a direção do animal, dominá-lo e encontrar o seu objeto certeiro, como é esse centauro de Sagitário, né? O bom arqueiro que acha o seu alvo, encontra o seu propósito. Por quê? Ele dominou o animal. Se não é arrastado pelo instinto para lá e para cá como um farrapo, nunca vai ser um verdadeiro ser humano. Portanto, lembrem da máxima grega: conhece-te a ti mesmo, domina-te a ti mesmo, transforma-te a ti mesmo. Isso é a equação para sermos realmente humanos e conquistarmos a verdadeira virtude da resiliência. Então, a resiliência sempre vê a luz no final do túnel, que é a questão da esperança, né? Luz no final do túnel é um símbolo para a esperança. Para que serve a luz no final do túnel? Para quem quer sair do túnel. Para quem quer ficar adormecido dentro do túnel, a luz só atrapalha. Atrapalha os olhos, não deixa dormir. Portanto, todo aquele que tem um propósito, que quer fazer alguma coisa com a sua vida, que quer deixar um nome que fez alguma diferença, que somou, que apaziguou a lágrima de alguém que chora, como diz o clássico budista Dhammapada, mas que 1000 palavras sem sentido valem uma única palavra que traz consolo a quem a ouve. Aquele que não quer tombar sem ter pronunciado a sua palavra, quer fazer diferença, esse tem que sempre olhar para a luz no final do túnel, não perdê-la de vista. A resiliência é a capacidade de alcançarmos essa luz no final do túnel. Tá? O resiliente tem um sonho que é sempre maior e mais importante do que as dificuldades. O sonho sempre está acima. Né? Dizem que os celtas eram grandes guerreiros imbatíveis em guerra. E aí uma vez perguntaram a um deles por quê eles eram tão difíceis de serem vencidos daquela maneira.
Eles diziam, olha, quando a gente enfrenta um inimigo no campo de batalha, a gente não olha para o inimigo, a gente olha lá no horizonte o Cid, o paraíso celta, paraíso dos honrados, dos corajosos, dos bons. A gente só tem que tirar esse pessoal do meio para chegar lá. Nós não temos medo de nada, nem temos ódio. Nós só queremos chegar no Cid, só tem que tirar esse pessoal do meio do caminho que eles estão atrapalhando. Ou seja, um propósito, uma luz no final do túnel. E o resiliente possui uma esperança que nada nem ninguém pode tirar dele. Vou presentear, embora eu saiba que o nosso horário já está um pouco adiantado, uma historinha que essa não é conto nem nada, essa é uma história real de um experimento feito em laboratório na década de 50. Dizem que eles pegaram algumas cobaias, esses experimentos com cobaia realmente não gosto muito deles, mas a história vale. Eles colocaram essas cobaias dentro de uma bacia de água e mediram o tempo que elas se debatiam até começar a afogar. Digamos, se debateram 5 minutos, um exemplo. Eles tiravam todas de lá, deixavam que elas se recompusessem, secassem, recuperassem o fôlego, fossem alimentadas, aquecidas. Quando elas estavam super bem, eles colocavam elas nessa bacia d'água novamente. Nessa segunda experiência, lembrem bem, elas se debatiam 5 minutos da primeira vez. Nessa segunda experiência, elas se debatiam até 10 minutos, o dobro. Sabe por quê? Porque elas tinham esperança de serem salvas. Alguém já tinha chegado no momento crítico e as tinha salvado. Isso fez com que elas dobrassem a sua resistência diante da adversidade. Vocês entendem o que está por trás como moral de uma história como essa? Quando você ajuda uma pessoa num momento, você não simplesmente salva aquele momento daquela pessoa. Você dobra a capacidade dela de resistir à adversidade dali para frente. Porque ela já encontrou uma mão que a ajudou no momento crítico. Agora ela tem esperança. Entende? Um resiliente, ele é um gerador de esperanças. Ele possui esperanças e ele distribui esperanças pela sua capacidade de chegar do outro lado na adversidade, pela sua capacidade de oferecer uma saída para aqueles que querem desistir. Mostrar um referencial de que é possível triunfar, é possível chegar do outro lado. Pacto com a vida. Sair maior do que entramos. Permitir que outros cresçam através de nós. Eu já vi muitas pessoas que às vezes chegaram a uma situação de desespero, de pensarem até em colocar fim à sua vida. Existe um caso clássico, que é o caso de um inventor norte-americano, Richard Buckminster Fuller. Não sei se vocês já ouviram falar. Ele era um homem que não tinha ensino superior, não tinha nada e era muito pobre. Depois, na sua maturidade, recebeu mais de 20 títulos de doutor honoris causa pelas principais universidades do mundo. É considerado um dos maiores cientistas, os mais inventivos cientistas da história dos Estados Unidos. Ele, quando tinha 32 anos, ele era um homem extremamente pobre. E tinha uma filhinha que morreu, entre outras coisas, por doenças ligadas à inanição, devido à pobreza dele. Quando a sua filhinha morreu, ele planejou tudo para se suicidar. Só que quando ele olhou para tudo aquilo, pronto para se suicidar, ele disse, bom, a minha vida não serve para mim, para mais nada. Mas pode ser que sirva para a humanidade, né? Deixa eu ver. Então, eu vou adiar esse meu suicídio. Vou colocar um pacto. A partir daqui, eu vivo para criar coisas que minimizem a dor da humanidade, que facilitem a vida das pessoas. Se eu não conseguir fazer nada, ali na frente eu me suicido. Mas agora eu vou colocar o meu pacto comigo mesmo, daqui para frente, pelo benefício de todos. E dali para frente ele se tornou um dos maiores inventores da história dos Estados Unidos e, quiçás, da história da humanidade. Isso é muito interessante. A vida é como um prato de comida sadio, né? Se ele não serve para você, entrega, tem muita gente com fome. Então, esse tipo de homem fez um pacto com a vida. Daqui para frente eu vou crescer para beneficiar. Isso serve mesmo para aqueles que não estão com desespero, para aqueles que não estão pensando em suicidar, mas que também passaram por grandes adversidades. Tá bom, eu sofri, mas esse meu sofrimento vai fazer com que as pessoas que passem por aí sofram um pouco menos que eu. Eu vou sinalizar esse caminho, eu vou mostrar saídas. Portanto, não vai ter sido em vão esse sofrimento. Alguma coisa vai ser ganha. Imaginem vocês que você queira comprar muito uma mercadoria.
Aí você entra na loja, pechincha com o vendedor, mas ele é daqueles duros na queda, não faz desconto nenhum, você fica com raiva, pechincha, acaba resolvendo comprar. Paga aquele preço caríssimo e sai da loja com raiva. E esquece o produto em cima do balcão. É mais ou menos o que a gente faz com as crises. Sofre, paga o preço e esquece o aprendizado em cima do balcão. Sai de mãos abanando, não ganha nada com todo aquele sofrimento. A crise se torna só desconstrução, só sofrimento, nada de aprendizado. Bom, a partir de agora eu vou sinalizar quem passar por aí, para que sofra menos do que eu passei. Aí a crise já tem um propósito. Resiliente é aquele que tem as rédeas de si mesmo e tem esperança e confiança na vida. Sempre sairá maior do que entrou. Ele é como esse menininho ali. O dinossauro está ali, ou o dragão do nosso conto de fada, né? Mas eu estou chegando, dragão. Você já chegou ao seu tamanho máximo, eu ainda não. Olha o tanto de pauzinho que tem para cima. Eu estou crescendo. Portanto, é como os nossos filhos quando pegam aqueles videogames e veem um videogame difícil, que tem um nível de dificuldade alto. Eles não ficam desanimados, ficam estimulados, se sentem desafiados. Eu vou passar, eu vou adquirir esse nível de perícia e vou ser o melhor jogador desse joguinho na minha turma, porque venci a etapa tal. Existe coisa que irrite tanto uma criança ou um adolescente quanto você dá joguinho fácil para eles. Eles querem desafios. Eles sabem que os desafios vão levá-los a um outro patamar de perícia. E nós, a um outro nível de consciência, um outro nível de qualidade como ser humano. Né? Portanto, o resiliente não perde a esperança em si mesmo, ele tem as rédeas de si mesmo, autocontrole, confia em si e confia na vida. Um dos maiores inimigos da resiliência é essa onda de informação que temos hoje em dia, tirando a fé no ser humano. A humanidade não presta, a humanidade não tem jeito, a humanidade não serve para nada. Às vezes atacam só os brasileiros, né? Brasileiro não tem jeito, brasileiro não presta, brasileiro é um caso perdido. Pior coisa que você pode fazer com o ser humano. Que vencer as adversidades confiando em si próprio já não é fácil. Sem confiar, desista. Você já perdeu no plano mental, não precisa nem sair de casa, você já está derrotado. Resiliente é um semeador de confiança, porque ele confia. Por fim, eu trouxe para vocês uma cena de um filme, que é bem conhecido, né? O Gladiador, de Ridley Scott. Vocês devem ter assistido, quem não assistiu, é um belo filme, bastante conhecido. Tem um determinado momento que o gladiador, que dá nome ao filme, Máximos Décimos Merídios, estava no meio da arena, junto com um grupo de escravos, que ele tinha sido escravizado, e os romanos iam entrar com carros de guerra para simular uma guerra na história, só que os romanos com armas, com carros, com tudo, para massacrá-los, porque eles eram escravos. E aí, Máximo junta os escravos à volta dele e diz: seja o que for que venha por trás daquela porta, se ficarmos unidos, teremos chance. E ele une os escravos, ensina as técnicas de guerra dele, porque ele tinha sido um general, e esses escravos, mal armados, a pé, conseguem derrotar esses romanos em carros de guerra, em cavalos super armados. Conseguem inverter o rumo previsível da história. Conseguem gerar o imprevisto. São vitoriosos. Nós podemos dizer que essa porta é a porta da história, a porta do futuro. Seja o que for que venha por trás das portas da história, se ficarmos unidos, teremos chance. Como dizia Sócrates, nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos. Tá? Então, uma das coisas do resiliente é promover unidade, desenvolver empatia, desenvolver fraternidade e promover unidade, cada vez mais. Daí vem seu estímulo, daí vem a sua motivação. Como diz, até a máxima da ISO 9000 sabe disso, né? A ação local com visão global. Eu penso no todo e ajo aqui e agora. Mas é o todo que me dá referencial e motivação. É o todo, é o outro, é o meu filho, é o teu filho, são as crianças da humanidade, é o futuro da humanidade. Daí vem a minha motivação. Por fim, essa frase linda da Aninha, né? Cora Coralina, isso aí é um desenho da casa da ponte onde ela viveu.
Tenho mais esperança nos meus passos do que tristeza nos meus ombros. Essa, com certeza, era uma resiliente. Linda frase para guardarmos conosco. Sempre, sempre tenho mais esperança nos meus passos do que tristeza nos meus ombros. Carregue sempre isso. E é isso, gente. Reitero o convite a vocês para conhecerem o site das nossas escolas presenciais que temos para o Brasil afora e o nosso site na internet. Basta digitar Nova Acrópole no YouTube. Você vai cair numa página enorme com mais de 500 palestras, todas elas gratuitas. Muito obrigada.